No coração do noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Rosa se destaca não apenas por sua história e tradição, mas por algo que realmente a diferencia: o espírito de união de sua gente. Com 79 mil habitantes, a cidade é conhecida como berço nacional da soja e terra natal de celebridades como a apresentadora Xuxa Meneghel e o goleiro Tafarel. Mas, acima de tudo, Santa Rosa se orgulha de ser referência em algo que vai além dos títulos. Uma comunidade que faz do voluntariado um verdadeiro motor de transformação. Aqui, profissionais de diferentes áreas não esperam pelas mudanças, eles fazem acontecer. O que move essa cidade não é apenas a boa vontade, mas a atitude de quem coloca a mão na massa para transformar realidades. O voluntariado não é visto como uma simples ajuda, e sim como a energia que impulsiona o desenvolvimento local. Mas o que está por trás dessa cultura tão enraizada? Como Santa Rosa construiu esse legado de engajamento? Para entender, precisamos saber o que motiva e olhar para a história de quem fez e continua fazendo a diferença. O que motiva cada um são fatores internos ou fatores externos. Nós podemos ter motivações voltadas, por exemplo, para uma questão relacionada a aspectos econômicos, tá? Aspectos sociais, ou seja, um reconhecimento da nossa posição enquanto cidadão e que a gente precisa, enquanto cidadão, oferecer algo para uma comunidade, para uma sociedade. Então, muitas pessoas são motivadas pelo exercício político cidadão, tá? de construção desse ideal de cidadania. Outras pessoas são motivadas por um autoconhecimento, por fatores internos, ou seja, eu busco o voluntariado como uma autodescoberta, como um crescimento pessoal, para desenvolver, características e competências em mim que talvez lá na minha formação não foram suficientes, para estabelecer relações, amizades. Tem muitas pessoas que buscam voluntariado para estender e ampliar o seu universo de amizades, de relações de pertencimento. Tem pessoas que buscam voluntariado por uma questão de valores, que são valores intrínsecos à sua formação. Aí a gente pode pensar aquelas pessoas que de geração para geração, pais foram voluntários, avós foram voluntários, muitas pessoas na família são voluntárias. O que a gente vê ali? A gente vê a constituição de valores pessoais criados e construídos nas relações que já perpassam as famílias. Então, esses valores são princípios que movem um voluntariado baseado em valor. Esses são os voluntários que mais persistem. São aqueles voluntários que faça chuva, faça sol, contexto histórico muda, social, eles estão ali. Por quê? Porque eles são movidos por valores, né? Então, aquilo que se constitui na base de uma família enquanto valor, a questão do amor ao próximo, do cuidado, ele vai se desenvolver como uma característica que pode aparecer no voluntariado. Tá? Então, tem muitas motivações. Nós não podemos dizer que uma única motivação faz com que alguém seja voluntário. O principal é entender que, se a pessoa se torna um voluntário, existe uma implicação subjetiva, tá? Que faz com que ela mova essa energia para o bem do outro, né? Ou para o bem de uma sociedade, de uma comunidade. Nem sempre é para o bem do outro. Às vezes é para o bem de uma comunidade crescer, para que isso possa, então, repercutir na própria pessoa ou no outro, como consequência. Então, nem sempre o que move é o princípio, mas a consequência vai atingir igual o outro, né? Então, são várias motivações diferentes. Santa Rosa foi emancipada em 1931, distante dos grandes centros como Porto Alegre e Brasília, e enfrentando desafios como transporte difícil e comunicação precária. Os moradores precisaram encontrar soluções coletivas para os seus problemas. E foi assim que cada um, com a sua experiência profissional e conhecimento que possuía, passou a contribuir pelo bem comum. Uma grande transformação aconteceu em 1973, quando o professor Anacleto Geuvelli assumiu como prefeito.
Começou o mandato decidido a mudar o que acreditava travar o desenvolvimento da cidade. Como eu conhecia bem, eu sabia das nossas vilas que circunvizinhavam a cidade toda, fechavam a cidade. Claro, tudo menor que hoje, é evidente. Digamos uma Sulina, a metade ou até menos da população que tem hoje. Mas o que eram estas vilas ao redor da cidade? E o interior não era diferente. Elas não se integravam bem ao povo de Santa Rosa do Centro, a população mais central da cidade, isoladas. E outra coisa, isso que era pior, lá não adiantava plantar árvores porque eram destruídas 1, 2 semanas depois. Iluminação pública, outra coisa que não durava nunca. Colocava hoje, daqui a 15 dias não tinha mais. E se ia olhar a fundo, tinham sido apedrejadas, quebradas, quebravam à noite. Malfeitores. Assim, então, era uma pena se ver esse trabalho. A escola, em cada um desses lugares tinha uma escola primária. Bom, isso eram vidraças quebradas com frequência, portas destruídas com frequência, pintura nem se fala, não tinha em nenhuma delas. E o poder público com aquelas limitações de sempre, na época e hoje não é diferente. Outra coisa, me preocupava que a frente da prefeitura velha, que está lá hoje, aquele monumento espetacular, aí nesta praça linda que nós temos aí, todos os dias, 1 dúzia, 10, 12, 15, um pouco menos, de pedintes. Mais meninos do que meninas, até pouco meninas, mas meninos pedindo esmola. Tá? E era comum também haver roubos. Então, nesse meu contato, que eu tinha tão frequente com os moradores, eu também sabia que os pais mandavam esses filhos para o centro da cidade, e se eles não trouxessem para casa no fim do dia alguma coisa, normalmente dinheiro, eles até apanhavam. Então o que esses meninos faziam? Até roubavam para poder atender o que os pais estavam exigindo lá atrás. É uma coisa terrível, terrível. Isso me incomodava, isso eu não aceitava. Foi então que ele criou a Secretaria de Bem-Estar Social, com o objetivo de atender todas as áreas da cidade. Para sua equipe, apresentou um projeto inspirado no que via desde a infância, lá na colônia, onde seus pais e vizinhos se uniam em mutirões, especialmente na época de plantio e colheita. Eu vou dar algumas dicas, vocês vão inventar outras, vocês são criativos e eram mesmo e foram excepcionais. É o seguinte, vocês vão lá, reúnem, tem sempre um grupinho assim que se identificam com a escola, com a igreja, reúnam 4 ou 5 e digam para eles, nós queremos vir aqui um fim de semana. O prefeito diz que quer vir aqui, sexta, sábado e domingo, trabalhar com toda a prefeitura exclusivamente aqui no bairro Sulina, digamos assim. Então, só que é o seguinte, vocês têm que organizarem, além de uma diretoria, um grupo de pessoas que se encarregue de fazer o levantamento de todos os problemas do bairro. Por exemplo, tinha entrado em vigor a aposentadoria dos agricultores aos 70 anos e tinha vindo muita gente do interior para a cidade, especialmente para as vilas, só que não sabiam como fazer, nem a quem se dirigir para encaminhar a tal de aposentadoria rural. Vocês me levantam o nome, mas quem vai fazer isso é aquele grupinho que vocês vão lá dizer na vila que se organiza. Esse é um problema. Outro, quem é que sabe colocar lâmpadas? A prefeitura no mutirão vai levar a lâmpada, mas não vai colocá-la. Vê se não tem algum eletricista que trabalha numa empresa e tal, que ele conheça esse procedimento. Outro tipo de coisa, levantem daqui. Você não tem uma pessoa doente. Muito bem. E aí eles levantam, se é muito tempo, é pouco, que ela está doente, está acamada, não está acamada, etc. Tudo isso. Aí nós vamos ver se o Hospital de Caridade, nesse dia, não nos manda um médico gratuitamente junto conosco. Naquela época não existia posto de saúde. Não existia posto de saúde, nada disso. Bom, outro assunto. A escola, vidros quebrados. Não tem alguém daqui que sabe colocar vidros? Pintura precisava caindo as coisas.
Não tem alguém que... A prefeitura traz o material, mas a mão de obra daqui. Outra coisa, eu quero arborizar a cidade e vou começar pelas vilas. Tá, a prefeitura vai trazer as mudas, mas nós não vamos plantá-las. Na frente de cada testada de terreno, se lá mora o José vai ter que plantá-la neste dia. Por quê? Daí ele não vai deixar ninguém depredá-la, não vai deixar as formigas comê-la e matá-la, não vai, se faltar chuva, não vai deixar morrer por falta de umidade, ele vai aguá-la. Assim, tudo nós íamos levantando. Toda esta problemática inteira da vida. Olha, e aí o seguinte, o primeiro grupo, a primeira vila ou o interior, a sede do interior, a Manchinho, a Capoeira, a Candeia, que se organizar, nós marcaremos. Cada mês faremos um mutirão. E assim fizeram. Uma vez por mês, de sexta a domingo, o serviço público se mobilizava com máquinas e servidores para atuar exclusivamente em uma vila ou localidade do interior. Seu Anacleto lembra que o trabalho começava pontualmente às 8 horas da manhã, com todos cantando o hino nacional, enquanto as bandeiras eram hasteadas. Em seguida, um padre, um pastor ou ambos faziam uma breve oração para acolher católicos e evangélicos. Sem discursos políticos, cada um assumia a sua responsabilidade e fazia acontecer. Os resultados logo começaram a aparecer. Minha gente, você sabe que quando foi terceiro, quarto, quinto no máximo, as firmas começaram, não só a pessoa que nós pedimos, se ele era eletricista, ele era empregado ou da Olvebra, ou era um pintor, ou coisa parecida, da cameira, ou, digamos, do frigorífico, prenda, ou era de outra empresa, da Ferramis, que era muito grande naquela época, e as empresas começaram a liberar o funcionário até com caminhões à nossa disposição. Vinham gratuitamente trabalhar, ou todo sábado, todo domingo, ou até sábado e domingo. Impressionante, foi o envolvimento voluntário, em função da organização de como estocou nas pessoas e contagiou. De forma tal que eu disse antes, nós não precisamos mais trocar lâmpadas. Eles não quebraram mais as lâmpadas. A iluminação começou a ficar perfeita. A nossa arborização foi um espetáculo, em função de que havia responsáveis por cada setor disto aí. Interessante que os órgãos estaduais e federais, que não eram municipais, que a rigor o prefeito não manda nada neles, não tem influência, mas eles todos aderiram ao movimento. O hospital nosso, o Vida e Saúde, passou a nos colocar em cada mutirão um médico de graça. Mudou completamente o jeito de se trabalhar, porque as pessoas te ajudavam. Junto a tudo isso, foram criados os clubes de mães, coordenados pela primeira-dama da época, Ivone Giovelli. Um reforço aos clubes de serviços, como o Rotary e o Lions, que já atuavam na cidade, e diversas entidades assistenciais que foram surgindo ao longo dos anos. Hoje, quase um século após a emancipação de Santa Rosa, é evidente que os grãos semeados por administradores visionários, empresários comprometidos e inúmeros voluntários apaixonados pela sua terra e a sua gente transformaram a cidade. Com o trabalho de muitas mãos, Santa Rosa evoluiu, cresceu e se desenvolveu. Uma das grandes impulsionadoras desse desenvolvimento é a ACISAP, Associação Comercial Industrial de Serviços e Agronegócios. Fundada apenas 2 meses após a emancipação do município, em 1931, a entidade nasceu com a missão de fomentar o crescimento local. Desde então, empresários voluntários têm promovido o empreendedorismo e fortalecido a economia da cidade. O grande diferencial da ACISAP é a educação. A entidade oferece conhecimento, troca de experiências e oportunidades de relacionamento. Além de palestras e oficinas, mantém programas que incentivam o voluntariado, a liderança e o espírito empreendedor desde cedo.
Entre esses programas, destaca-se o Tribus, voltado para crianças e adolescentes. Dentro das escolas, os participantes auxiliam na hora do recreio e se envolvem em diversas atividades comunitárias. Já o Decola, também realizado dentro das escolas, desperta nos jovens o interesse pelo empreendedorismo. Para aqueles que desejam transformar ideias em negócios ou aprimorar suas empresas, sejam elas na cidade ou no interior, a ACISAP oferece as mentorias gratuitas Move e Agromove. Esses programas conectam empreendedores a mentores experientes que compartilham seu tempo e conhecimento em prol do desenvolvimento de Santa Rosa. Devido à alta demanda, a seleção de projetos é criteriosa. Anualmente, cerca de 20 empreendedores são beneficiados com esse apoio. Representa a mais pura essência do voluntariado, principalmente pelo fato de que o Move ele nos permite fazer com que a gente ensine os candidatos, os participantes a pescar o peixe e não simplesmente a entregar o peixe pronto. Porque a gente não impacta somente aquele empreendedor, a gente impacta o empreendedor, a gente impacta os colaboradores, que já é um número muito maior em virtude do Move, e depois impacta as famílias desses colaboradores. Então, para cada empresa, para cada empreendedor que a gente impacta no Move, quantas vezes não se multiplica, né, na sociedade? Porque isso é uma cadeia, podia ser uma empresa que poderia estar fechando e não acontece isso. Ela se desenvolve, cresce, contrata, empreende, se desenvolve, expande, investe e está colhendo os frutos até hoje. A ACISAP também tem um forte compromisso social. Por meio do programa Parceiros Voluntários, organiza a rede de voluntários na cidade e promove ações sociais sempre que necessário. Cristina foi a primeira voluntária cadastrada no programa em Santa Rosa. Há 25 anos, ela se dedica a ajudar o próximo, mas acima de tudo, vê que o voluntário também transforma a sua própria vida. Aprendeu a ser solidária em casa com os pais, mas foi na prática que entendeu seu verdadeiro significado. Vou fazer o trabalho, vou vir para casa com outra mente, com outra visão da vida. Então, tu não vai sair. Tu vai sair igual, mas tu não volta igual. Tu nunca vai voltar. Quem faz trabalho voluntário não volta igual. Não adianta. Eu não gostei porque isso e aquilo. Não volta igual. Você não gostou, não volta igual. Eu gostei, quero continuar. Você muda. Seus pensamentos mudam, mas você não tem como não mudar. Tu pegar numa mãozinha, tu pegar numa mãe, tu pegar numa criança que tá lá para adoção, que me marcou muito também, porque ela era escura também, a menina. E quando ela me viu, ela levantou os braços do berço, como se fosse a mãe, entendeu? Então, a mãe deixou ela ali, e meu trabalho era voluntário ali. Aí eu vim para casa, abracei e beijei minhas filhas, e disse para elas, a mãe está aqui até o fim, né? Então pode contar sempre comigo. Não que eu não tivesse dito, mas eu posso ter dito em outras ocasiões, mas era frio. Aquilo era verdadeiro. Então tu não consegue fazer um trabalho voluntário e voltar do mesmo jeito. Eu nunca mais voltei do mesmo jeito. E eu não sou mais a mesma Cristina. Não sou mais. Eu sou outra pessoa. Essa é a ACISAP, uma entidade que acredita, desenvolve e evolui, impactando todos os setores da comunidade onde atua. Normalmente, as pessoas que são de fora, elas remetem a uma questão mais social, mais de assistencialismo. E está errado. A gente prova aqui em Santa Rosa que o voluntariado ele não é só assistencial. A gente consegue promover coisas, a gente consegue desenvolver coisas a partir de voluntariado. Por que a CISAP faz tanta coisa? Não é porque ela precisa fazer. Nós, enquanto associação, a gente tem que defender os interesses do associado. Mas então por que a gente faz várias frentes? A gente trabalha com educação, trabalha com empreendedorismo, trabalha na questão social, trabalha no desenvolvimento desse meio. É porque a gente pode fazer isso. Acho que esse é o principal ponto. Por que as pessoas são voluntárias? É porque ela pode ser voluntária. Não faz nenhum sentido a pessoa se doar por uma causa voluntária, se ela não consegue cumprir com o básico, que é a sua família, o seu sustento. Ela precisa ter isso muito bem estruturado e aí depois sim, ela avançar, digamos assim, nessas camadas dentro da nossa sociedade para poder contribuir ainda mais para esse desenvolvimento. Então,
Tem pessoas que não têm essa estrutura e acabam se voluntariando e trabalhando em cima disso? Tem, com certeza tem, mas é um trabalho que ele tem um limite e ele chega ali na frente e não dá continuidade. Quando tem uma estrutura por trás, né, e uma estrutura familiar, tem uma estrutura de empresa e as pessoas elas têm esse tempo disponível, elas têm essa doação, ela é muito mais coesa, é muito mais preciso. Elas conseguem dar uma sustentação para esse trabalho voluntário de uma forma diferente. E aí que vem essa paixão que acontece em Santa Rosa. Né? A gente é uma sociedade, é uma comunidade que ela consegue montar e amparar essas estruturas. A gente, no meu ponto de vista, está num certo nível de voluntariado onde o próprio trabalho voluntário ele consegue devolver para si a estrutura necessária familiar, a estrutura de empresa, fazendo com que o voluntariado se potencialize. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, às vezes, ela têm a estrutura familiar e de sustento, digamos assim, a própria empresa, e elas começam um trabalho voluntário, esse trabalho faz com que ela cresça, que ela seja bem vista, ela consiga contribuir, isso é mérito dela. E para o bem dela, né? Então ela dá para a sociedade ganha com isso, mas ela também ganha com isso. E isso reflete nessa estrutura, né? Então ela consegue melhorar a estrutura familiar, consegue melhorar a estrutura de empresa. Então só vejo benefícios em torno disso. Também foi por iniciativa dos voluntários da CISAP, em parceria com a administração municipal, que a FenaSoja nasceu em 1966, tornando-se uma verdadeira vitrine do desenvolvimento. E, mais uma vez, foram os voluntários que garantiram um passo decisivo para o crescimento da feira. E eles vieram me trazer uma sugestão, né? Ver se nós não poderíamos transformar a FenaSoja, que era da prefeitura, era o ente público que promovia a FenaSoja, desde a indicação do presidente, enfim, toda a questão financeira também. E aí nós tivemos, em cima dessa sugestão, eu dialoguei com a Câmara e efetivamente acho que foi um ato importante que aconteceu, porque o poder público naquele momento abriu mão de ter o controle da FenaSoja para ser apenas um cooperador, né? Um colaborador. Porque a partir do momento de 92, quando nós criamos o ente jurídico FenaSoja, ela passou a ter autonomia, seja para nomear o presidente, o grupo, né, que dirigia, e aí se criou o Conselho Consultivo, né, que passou, enfim, a colaborar com as diretorias que iam sendo criadas da FenaSoja e passou a se estruturar essa grande força, digamos, essa grande energia, não é, que está permitindo que tenha se transformado num grande agente de desenvolvimento. Dá para se dizer que a FenaSoja é uma agência de desenvolvimento gerada por um grupo voluntário. Naquele momento fui criticado para a área política, mas o que é isso? Tu abriu mão, o prefeito, ele podia escolher o presidente. Mas eu sabia que se a gente abriu mão de escolher o presidente, eu teria em cada presidente, em cada comissão central, um precioso grupo de construção, de transformação, de trabalho para e pela comunidade. Então eu perdi um pouco, vamos dizer, do ponto de vista político, mas a prefeitura e a comunidade ganhou uma preciosa força de aglutinação, de construção, que passou a ser muito importante na evolução, no crescimento, no desenvolvimento magnífico que temos e que tem em Santa Rosa. Reconhecida internacionalmente, hoje a FenaSoja é muito mais do que uma feira. É uma entidade que representa o voluntariado e transforma não apenas Santa Rosa, mas a região. São cerca de 600 voluntários envolvidos na organização e realização do evento. Inspirados no modelo da Feira Nacional da Soja, centenas de voluntários também atuam na organização de outros grandes eventos da cidade, como Hortigranjeiros, Indomóveis, Musicanto e Oktoberfest. Quem passa por essa experiência tem acesso a uma qualificação que nenhuma universidade ensina: o aprendizado prático de liderança, trabalho em equipe e compromisso com a comunidade. A FenaSoja é uma grande escola de formação de novos líderes. Ela é também uma grande escola de formação de cidadãos. São profissionais que têm aquele ideal de servir a comunidade. São pessoas de bom coração, que se preocupam em fazer o bem.
e fazem o bem com o seu conhecimento técnico, né? Tem as suas profissões, as suas famílias para trocar, tem tudo isso, mas conseguem tempo para contribuir com o desenvolvimento da comunidade. E essa formação de lideranças é de uma feira que tem já 58 anos. Sem dúvida, ela molda não só a identidade de Santa Rosa e da região, ela molda o jeito de ser das pessoas, o jeito de conviver em sociedade, o jeito de participar de tantas entidades, tantos eventos. Por isso nós recebemos as pessoas, 300 mil pessoas no Parque de Exposições 10 dias, e tu percebe no comportamento, o brilho no olho, tu percebe a satisfação, tu percebe que as pessoas que entram aqui, mesmo que elas não tenham uma relação direta de construção com a feira, elas entram assim se sentindo parte do evento, sabe? Reconhecendo o trabalho daquelas pessoas voluntárias, né? E isso para quem é voluntário, quem sabe seja o maior retorno, né? A maior satisfação, que é tu poder contribuir profissionalmente, contribuir com o teu tempo, com a tua dedicação, com o teu trabalho e promover o desenvolvimento de todos. Desenvolvimento em todos os setores, né? Pensa a FenaSoja, pensa a contribuição, e não só a FenaSoja, vamos lá, vamos falar de várias entidades, né? A Indomóveis, a Hortigranjeiros, falando em feiras, mas tantas outras entidades que são feitas em Santa Rosa, organizadas todos os dias por voluntários. A FenaSoja, o Hortigranjeiros e a Indomóveis atuam juntas quando o assunto é melhorias no Parque de Exposições e em projetos comunitários. Um exemplo disso foi a reforma da sede do batalhão da Brigada Militar. Sem recursos, os policiais trabalhavam em um prédio sucateado, com infraestrutura precária. Foi então que, por iniciativa das feiras e com o apoio da administração municipal, do Judiciário, do Ministério Público e de empresas locais, uma comissão de voluntários entrou em ação. Além de oferecer a mão de obra necessária, o grupo também viabilizou recursos financeiros para substituir o telhado, que, cheio de buracos, deixava a chuva invadir o espaço, prejudicando o trabalho e danificando equipamentos. E em fazendo esse trabalho, essas pessoas que colaboraram com essa obra viram desses voluntários, do trabalho voluntário dessas pessoas, a seriedade que foi com a gestão daquele recurso que era destinado para a Brigada Militar, mas muito bem gerenciado e aplicado. E aí então se buscou, não, se fizemos até agora, vamos fazer um pouco mais. Vamos nos desafiar e buscar aumentar essas melhorias no prédio da Brigada. E aí passou a reforma da parte interna, a reforma da parte externa do prédio, passamos por alteração total de estrutura. E aí, novamente, presta conta para quem colaborou, mostra o resultado, mostra como foi esse trabalho dos voluntários que fizeram isso. E aí surgiu a ideia, né? Vamos fazer um auditório, não tem um espaço, é só reformar esse auditório. E aí, novamente, busca projeto voluntário de arquiteta, busca por engenheiro para citar o projeto, busca recurso. E aí nós inauguramos, então, o nosso auditório com trabalhos quase que 90% voluntário. Por que nós falamos 90%? Tem investimento do Estado, uma pequena parcela, mas tem, né? Então nós investimos quase 2 milhões na reforma aqui desse batalhão. O impacto foi além da estrutura física. A reforma elevou a autoestima dos policiais, que se sentiram valorizados pela comunidade que protegem. Cada vez que nós entramos dentro desse estabelecimento, no portão, no acesso da Brigada Militar, ela já é uma sensação de realização, de se sentir valorizado. A instituição Brigada Militar se sente valorizada pelo trabalho que todo esse grupo fez e ver assim que nós poderemos deixar agora um espaço de trabalho digno para que os nossos policiais possam trabalhar e cada vez prestar um serviço de mais qualidade para a sociedade. É retribuir esse trabalho voluntário que essas pessoas fizeram com a Brigada Militar, retribuir com um trabalho mais sério, mais dedicado, com mais afinco. Realmente, cada vez que se entra aqui dentro, quem conviveu aqui, como eu convivo há 16 anos nesta unidade apenas, é uma mudança muito radical. Outro exemplo de serviço público fortalecido pelo voluntariado é o Hospital Vida e Saúde, que desde a sua fundação em 1936 é o Porto Seguro de Santa Rosa e região.
Entre altos e baixos, a instituição esteve à beira da falência. Reconhecendo a importância de um hospital de qualidade no município, um grupo de empresários se mobilizou. Em 2006, implantaram o Conselho de Administração, levando para dentro da instituição suas experiências em gestão, os bons relacionamentos com a comunidade, fornecedores e autoridades. O resultado dessa união foi transformador. Hoje, o Vida e Saúde é referência no estado e um dos poucos hospitais do Rio Grande do Sul a alcançar o nível máximo de acreditação da ONA, Organização Nacional de Acreditação. Além disso, acumula prêmios e mantém um convênio com o Hospital Albert Einstein, um dos melhores do mundo. E o que é o diferencial da presença deles aqui, no meu ponto de vista, é eles trazer a expertise daquilo que eles realmente conhecem, do que tem de melhor no seu negócio, de forma voluntária para dentro do hospital, que é uma grande empresa, que ela comporta vários negócios e que essa expertise que eles trazem desenvolveu junto com a equipe, aí no sistema de gestão de organização dos processos de trabalho, da padronização, do treinamento das pessoas, um modelo com o que há de melhor na comunidade, essas diversas empresas, no ambiente hospitalar. Então isso foi um grande valor para a instituição e que fez com que o hospital pudesse, primeiro, recuperar aquele processo falimentar que teve naquele primeiro momento, depois começar a pensar em melhorias para qualificar a estrutura do hospital e aí potencializar o processo de crescimento. Um crescimento sustentável, levando em conta que o hospital é uma estrutura que permite segurança para a comunidade. Mas essa presença deles aqui dentro, com o conhecimento, com o respeito que eles têm perante a comunidade, com o tempo que eles colocam à disposição da operação, tanto da parte da administração, da direção, quanto também da área operacional, porque no início, todos os conselheiros que estão aqui hoje voluntários, eles também participaram de forma mais intensiva do trabalho da operação. Que aí, então, por exemplo, setor de compras, estruturação do setor de compras, a experiência que o conselheiro, seu Elton, tem no setor de compras, permitiu que ele pudesse, a partir disso, nos ajudar a pensar estratégias mais ágeis, mais econômicas, né, que permitiram trazer ganhos no processo dentro do hospital. E aí, quando você tem alguém que tem uma experiência grande, um conhecimento grandioso naquela área que ele está trabalhando, que ele fala com propriedade, com conhecimento e com vontade de fazer dar certo, vai fazer diferença no processo. E que impacta muitas vidas, né? Eu digo que impacta as vidas que trabalham aqui dentro, que a gente é muito feliz por ter a presença do Conselho de Administração e tantos voluntariosos ao longo de todos esses anos, mas o Conselho que de forma sistemática desde 2006 assumiu esse compromisso e de ombro a ombro tem feito esse hospital ser essa grande referência. E é uma alegria falar do voluntariado, que voluntariado realmente muda a vida. E aqui é um voluntariado que entrega qualidade de vida para uma comunidade e segurança em saúde através das ações do Hospital Vida e Saúde. Em Santa Rosa, eventos abertos ao público quase sempre vêm acompanhados de uma ação solidária. Seja a arrecadação de alimentos, itens de higiene e limpeza ou material escolar. Um exemplo de compromisso social vem da Escola de Música Recital, que há 40 anos atua na cidade. Além de formar músicas, a escola faz questão de oferecer apresentações gratuitas, destacando a orquestra de violões e o grupo de canto-terapia. Mais uma vez, o voluntariado mostra seu valor. Quem participa, doa seu talento. E quem assiste, recebe música e inspiração. No fim, todos saem ganhando. Sempre que tu fala que tu vai fazer um evento que beneficie pessoas, né, a gente sempre tem parceiros, né, eles sempre estão junto com a gente, então eles fazem isso com maior vontade de participar, né? Porque é algo assim que nós já vivemos isso na comunidade e sabemos que só através do voluntariado que nós conseguimos realizar eventos maiores,
né? Só através do voluntariado de cada um que nos permite alçar voos maiores também na arte, assim como é o caso da FenaSoja, assim como é o caso do Musicanto, Hortigranjeiros, Indo Móveis e tantos outros eventos que nós temos na cidade. A cultura também está vivendo isso. E o retorno que o grupo tem com essa energia, com esse carinho, com essa troca de emoção, é algo que não tem valor. É imensurável o valor que isso tem para as pessoas. Quem é de fora não entende o que acontece em Santa Rosa. Como a gente participa das reuniões da rede, a Parceiros ela está no estado todo e até fora dele, né? E as pessoas nos perguntam como vocês fazem, como vocês conseguem? Porque aqui em Santa Rosa temos uma conexão, principalmente no programa Tribos, entre a Secretaria da Educação, Sicredi, que é patrocinador, né? E a CISAP, a Associação Comercial, onde a Parceiros está inserida hoje, que é o braço social da entidade. E essa conexão, esse elo, nenhuma Parceiros da rede tem, só nós. Então isso é um orgulho, porque eles querem e eles não conseguem, nos perguntam como a gente faz. Mas na verdade é uma caminhada, né? E eu digo que são pessoas, as pessoas que fazem a diferença. O que para os santarrosenses é rotina, para muitos é inspiração. O voluntariado que move a cidade encanta até quem já percorreu o mundo. O empresário Júlio Bravo, acostumado a viajar por diversos países, afirma que nunca viu nada parecido e se impressiona com o espírito de colaboração que encontra aqui. Eu venho aqui e vejo você, tu trabalha o dia inteiro, vem pra cá, todo mundo que tá aqui trabalha o dia inteiro e vem pra cá trabalhar voluntário. Tá errado, né? Tipo, claro que não tá errado, eu só tô brincando, mas assim, o quanto que isso vale, o quanto que isso é legal de ver um monte de voluntariado levando o nome da cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas que aqui vivem, cuidar desse parque o ano inteiro para que as pessoas venham aqui brincar nos finais de semana, que tem um lazer, assim, tipo, o quanto que isso representa, assim, são aquelas coisas que vocês não falam, né? Nas mídias vocês não falam esse pormenor. Só quem faz voluntariado dessa forma entende. Parece que a palavra trabalho parece que ela pesa muito essa dinâmica do voluntariado. Aqui em Santa Rosa a gente não tem mais isso, a gente tem uma paixão voluntária. A gente trabalha, tá? Trabalha sim, mas não um trabalho voluntário. A gente gosta de estar ali, a gente gosta de ver as coisas acontecendo, a gente gosta de ver essa evolução. Em quase 30 anos de jornalismo, eu, Maristane, contei muitas histórias sobre o voluntariado. Me emocionei, sorri, me inspirei. Fui voluntária em diversas ações, mas foi aqui, na arena de shows da FenaSoja, que eu vivi a história que mais me marcou. E foi com esse cara aí, ó, que tá chegando aqui na arena, hoje construída diferente, né? Que tudo aconteceu. Alexandre Maronês, presidente da FenaSoja 2018. Como é que era nos shows naquela época, tu lembra? Não era essa arena maravilhosa hoje, né? Era lonão, chão, batido, não tinha piso, mas era mágico de alguma maneira, sempre foi, né? Então, esses momentos que a gente acaba recordando, falando agora 6 anos depois já, né? E ainda está fresco na memória da gente. São coisas que marcam, pequenas coisas que marcam, que para muitos pode ser que não tenham um grande significado, mas são pontuais e que a gente guarda naquele lugar especial do coração, né? Eu não sei se eu já te contei essa história, tá? Mas quando tu fala em pontual, da história pontual, e eu digo que eu vivi aqui, uma das histórias que mais me marcou, Ali, foi que era um show, não lembro de quem, tá? Tava toda a galera, os presidentes de comissão com suas famílias, que tem muito do voluntariado da FenaSoja de carregar suas famílias junto. E em algum momento a gente carregava uns radinhos, não sei se tu lembra que a gente carregava uns rádios no pescoço, lembra? E aí em algum momento você, como presidente, você chamou no rádio e disse: Vitor, que era o presidente da comissão de shows, tem um espaço muito grande aqui, ó, Vitor, entre o palco, a área VIP e as pessoas da pista. Vitor, a gente consegue puxar eles, tem como puxar essa grade? Mas tu, com todo respeito ao presidente, perguntou se podia. E o Vitor disse: se o presidente autorizar, tá tudo bem. E mais do que depressa, Ali, mais do que depressa, tu disse: vamos lá,
No rádio, todo mundo conectado com o radinho, um fonezinho de ouvido. Galera, quem tá aqui? Todo mundo. Criança, jovem, adulto da família FenaSoja. Nós temos que garantir que essas pessoas cheguem com segurança mais perto do palco. Tu lembra? Já estavam todos aqui dentro. Sim, tava todos. Já estavam todos encostados nessa grade, né? Encostadas na grade, mas nós tínhamos um vazio aqui, um buraco. Isso. E a gente pediu até para essas pessoas calmam, que nós vamos colocar vocês perto do artista. Exatamente. E a gente conseguiu de uma forma com os voluntários. Tinha aqui dentro equipe de segurança, de apoio, mas não. A gente tá aqui, né? Vamos família, vamos dar um jeito que devagarinho a gente vai fazer. E aí, por que eu não esqueço esse momento? Porque quando eu olhei, eu estava com o meu marido, com o meu filho, que na época deveria ter uns 9 anos, talvez, mas era uma criança, mas as crianças vêm junto, né? E quando eu olhei, eu tinha o meu marido de um lado, o meu filho de 9 anos do outro lado, e eu olhei e era um corredor humano. Era um corredor humano. Eram crianças, eram as esposas, os maridos, era a FenaSoja, era a família. Isso me arrepia até hoje de lembrar, Ali, porque era a família FenaSoja naquele cordão. Tu entende? Então, assim, ó, o que aquilo ali significa em termos de imagem, de simbólico? E daí, assim, eu olhei aquilo, olhei para um lado, olhei para o outro, e daí eu olhei para trás. E como é que tu tava, Ali? O que tu fazia? Era isso aí, ele parecia uma maestra, ele fazia assim, ó, vem, sabe? E aquilo, assim, eu entendi ali, Alexandre, qual é o verdadeiro significado do voluntariado, entende? Simbólico, talvez para alguns não importe isso, mas naquele momento eu pude ver que, assim, ó, que nós, como voluntários, a gente pode oferecer algo para outra pessoa. Claro. Aqui, simbolicamente, num show das pessoas que não tinham condições de pagar para estar perto do palco, que elas pudessem se aproximar, não tinha por que aquele vão ficar ali, tá? Então, o que eu quero te dizer, olha, assim, é gratidão por tu ter nos ensinado isso, talvez até inconscientemente, porque aqui em Santa Rosa, eu acho que é coisa assim, né? Foi voluntariamente. Foi voluntariamente. Voluntariamente eu vou. Exatamente. O que tu me diz desse voluntariado aí, Ali, dessa coisa cultural de Santa Rosa? Sabe, Maris, é importante a gente ser voluntário na nossa comunidade e não só ficar esperando com que os governos, enfim, façam alguma coisa por nós. Nós temos que se mexer e fazer alguma coisa por nós mesmos. Assim é a FenaSoja, assim são os grupos de Rotas da nossa cidade. E Santa Rosa é reconhecida, né, como uma cidade do voluntariado. Eu acho que é importante, até porque existe uma frase muito famosa que diz que a maior maneira de influenciar os outros é dando exemplo, né? Então, durante a feira, nós fomos sempre uma família. Ninguém é maior que ninguém. Ah, porque você é presidente, porque você é esposa do presidente ou integrante de uma comissão. Não, todo mundo é amigo. Ninguém está aqui ganhando nada, a não ser a gratidão, o respirar FenaSoja, fazer o melhor pela cidade. E olha só o que a FenaSoja hoje representa, né? Não só para Santa Rosa, mas para o Brasil, né? E saber que nós colocamos o nosso nome nesse livro da vida da FenaSoja. Lá na frente, quando pessoas abrirem um livro da história da feira, da história do musicanto, né? Vai estar lá o nosso nome lá, das comissões, quem trabalhou, quem fez, quem aconteceu. Isso é importante hoje para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Não estar na vida só para passar férias ou só para... Eu entrei na vida e saí e não fiz nada, né? A gente tem que deixar um legado, tem que deixar alguma coisa importante e uma coisa boa, né? Segundo a psicóloga Juliane Colpo, o voluntariado é mantido por duas grandes forças emocionais, a empatia e a resiliência. A empatia, muitas vezes a gente interpreta como se colocar no lugar do outro. Quando eu falo de empatia, eu falo que não é só se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro, mas com a minha mente, com os meus valores, preservando as minhas características para que eu possa realmente fazer a diferença com o outro. Não é sofrer com essa outra pessoa, é manter as minhas condições emocionais e cognitivas preservadas para que eu possa ajudá-lo. O que acontece muitas vezes com o voluntariado? Muitas pessoas acabam desistindo porque sofrem muito, porque se entregam demais às questões emocionais. Então a gente precisa trabalhar essa questão, porque a empatia ela é justamente a gente ter este controle sobre a nossa condição para que a gente possa ajudar o outro, né? Eu não posso fazer uma entrega ao ponto de eu anular meus limites, né? As minhas capacidades. Então, volto a dizer, é um exercício subjetivo, né? E a empatia é essa capacidade da gente poder, de um com o outro, formar uma corrente e perceber a fragilidade do outro e poder trazer esse outro
né, para poder trabalhar isso. Aí a gente forma uma corrente de pessoas que vão permanecer no voluntariado e não desistir de um voluntariado, né? E a resiliência, ela é o quê? A resiliência é essa capacidade que o ser humano tem de poder sobreviver, de poder suportar as adversidades e o sofrimento que a vida, que a pressão impõe, e a partir desse momento que ele passa por essa experiência, ele sai dela melhor, mais forte. Então a gente fala que a resiliência é essa capacidade da gente, enquanto um bambu passa pelo vento, ele se verga, ele passa pela tempestade, passa pelo processo de estar ajudando outras pessoas, de estar, né, abdicando de tempo, de situações cognitivas, né, emocionais, mas ele retorna. E aí ele retorna como? Ele passou pela experiência que também transformou ele. E aí isso transforma a resiliência. Resiliência hoje, eu diria que é a capacidade mais importante para um ser humano. É a capacidade de ser resiliente. E a resiliência, ela é importantíssima no voluntariado, para que esse voluntariado não seja algo situacional, né, temporal, para que ele realmente faça parte dessa relação desse sujeito com a comunidade, com a vida, né, com as situações. A Organização Mundial da Saúde destaca que tanto o voluntariado quanto o ato de fazer o bem são fatores protetivos para a saúde mental. Essas ações estimulam a produção de hormônios como serotonina e dopamina, responsáveis pela sensação de bem-estar e felicidade. Fortalecer o voluntariado dentro das comunidades, portanto, é também uma estratégia de saúde pública. O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, que também é voluntário em diversas entidades e ações, conhece de perto esse impacto e sabe o quanto isso representa para o município. Tu contribui muito, porque, por exemplo, o município de Santa Rosa tem 26 entidades de assistência social que trabalham com as pessoas na nossa cidade e todas elas conduzidas por grupos de voluntários, homens e mulheres que se colocam à disposição da nossa cidade para atender demandas de toda a espécie, de todo tipo, melhorando a vida aqui na nossa cidade. Não seríamos a mesma cidade desenvolvida se não fosse o trabalho voluntário. E aí esses movimentos mais empresariais do que sociais também são muito importantes, que é o caso das feiras, a Indomóveis, o Hortigranjeiros e a FenaSoja, que movimentam a economia, movimentam os negócios e com isso fazem acontecer tantas coisas boas na nossa cidade. E mesmo sendo uma cultura transmitida de geração para geração, é preciso estar sempre incentivando. Manter os voluntários engajados é um desafio para os líderes que coordenam esses grupos. Eu não acredito que tem uma fórmula, eu acredito que tem um capital humano, tem um valor humano aí que a gente precisa considerar. Na verdade, os líderes dessas equipes, desses grupos, eles precisam apostar no reconhecimento simbólico dessas pessoas. Então, as pessoas não vão para o voluntariado buscando reconhecimento financeiro, elas vão para o voluntariado buscando reconhecimento emocional, é simbólico. Então, como que a gente faz um reconhecimento simbólico? A gente percebe, observa as competências emocionais que elas têm e usa elas a esse favor. Reconhece aquilo que elas têm de bom e canaliza isso numa equipe. Se eu percebo na minha equipe que aquela pessoa é uma pessoa com maior flexibilidade, que ela tem um poder maior de comunicação, eu desloco ela para usar isso a favor. Então, ele continua sendo líder, independente de ser um trabalho voluntário, né? Porque o líder, ele faz isso, ele identifica através do seu olhar, do seu, né, da sua intuição, ele identifica essas capacidades no seu grupo e ele vai fazendo essa articulação, tá? Quando essa pessoa percebe que ela é olhada por essa característica, ela já está reconhecida. E isso causa uma energia, e aí a gente falava do efeito manada, que a própria psicologia diz, né, o poder das massas, né? A psicologia das massas fala, quando a gente está num grupo que todo mundo está com um propósito em comum e a gente é reconhecido, aquilo gera uma potência emocional. As pessoas fazem o quê? As pessoas exalam alegria, felicidade e elas transmitem isso umas para as outras. Então, o fato de vocês fazerem
esse documentário mostrando a importância disso, para mim já é a maior motivação. Eu acho que o que nós precisamos na comunidade é que isso se torne cada vez mais natural, né? Cada vez mais como pertencimento de uma sociedade. E por que Santa Rosa é uma cidade de voluntários, né? Porque as pessoas gostam de viver aqui. O voluntariado ele só persiste numa cidade, numa comunidade, quando as pessoas se sentem parte daquele processo e elas se sentem bem morando naquela cidade. Elas querem ver a cidade crescer, né? Elas querem que os negócios deem certo, que as pessoas sejam felizes, tenham qualidade de vida. Quando uma comunidade se sente parte dessa transformação da sociedade, ela vai fazer de tudo para ficar cada vez melhor, porque ela não quer sair dali. Então, quando um gestor percebe que ele precisa colocar a comunidade para participar da gestão, ele já está motivando ela para ela ser solidária, para ela, né, para ela ser altruísta, que são características do voluntariado. Então, eu vejo que a motivação ela está em a gente reconhecer o ser humano que está ali, né, com as suas características e com as suas limitações. Nem todo voluntário pode fazer tudo como voluntário. Tem situações que eu posso me voluntariar e eu tenho um limite. E eu, como líder ali naquele processo, reconhecendo, vou canalizar para onde essa pessoa vai conseguir ajudar melhor, sem comprometer ela, sem comprometer as suas condições, né? Emocionais, cognitivas, enfim. Então, eu acho que esse é o papel da comunicação, do reconhecimento desse valor humano que está ali. Porque esse voluntariado, ele não é esporádico, né? Ele forma uma corrente que não vai cessar. Em Santa Rosa, o voluntariado não é apenas uma prática, é um valor que se perpetua, um compromisso que atravessa gerações. Cada ação solidária, cada projeto, cada mão estendida são testemunhos vivos de que a cidade cresce porque suas pessoas acreditam no poder do coletivo. Essa comunidade nos ensina que quando muitas mãos se unem, não há obstáculo que não possa ser superado. O legado está aqui, pronto para ser continuado. E você, está pronto para fazer a diferença?